Olá pessoal, começando agora nossa lição número 5, falando agora nossa lição número 5, falando sobre a criação de formulários no HTML. Começando aqui, para que servem formulários, né? Formulário serve para você ter uma interação, uma interatividade com o teu usuário. Às vezes você precisa uma série de informações dele, que ele preencha uma série de dados que você precisa guardar, endereço, telefone, entre outras coisas. Então é mais fácil você utilizar, para fazer um cadastro, por exemplo, um formulário, né? Então, um formulário ele é composto por uma série de campos e depois um botão de envio, e daí esses dados todos são enviados de uma vez para o seu servidor, tá? Então, como funciona? Mínimo tem que ser pelo menos um campo e o botão de envio, né? O botão ou link de envio. Então, essa é a base. A estrutura básica de um formulário, ela é assim. Então, tem o tag form, né? E você tem pelo menos dois atributos importantes, que é o action e o method, que é o método, né? Então é a ação. A ação ela indica para qual página, para qual elemento vão ser enviados os dados. Então é muito importante. Você precisa, para usar um form, você precisa enviar esses dados para alguma outra página. Nesse caso, está sendo enviado para essa página PHP receber dados, ok? E o método, tem dois métodos básicos que a gente utiliza. Um que é o post, outro que é o get. A gente já vai falar sobre eles. E aqui a gente tem, então, digite o seu e-mail, né? E o input. Então, o que são os inputs? São os campos que vão ser preenchidos de alguma maneira. E eles podem ter uma série de características, podem ser feitos de formas diferentes. Então, por exemplo, nesse caso aqui, é um input de tipo texto, né? Então, tipo texto, você já identifica que esse campo se chama e-mail, né? Então, name, e-mail, e o tamanho, ou seja, quantos caracteres ele permite, certo? Então, nesse caso, size 20. Então, pode ser um e-mail de até 20 caracteres. É importante você checar isso, porque às vezes 20 caracteres não é suficiente para um e-mail, né? Então você tem que pensar direitinho quantos caracteres você vai deixar disponíveis para que o seu formulário seja ok. Bom, daí a gente tem um primeiro input, então e-mail, o segundo que é o tipo submit, né? Não é, então como você configura o botão de envio, né? E o value o valor, é o que vai estar escrito nesse botão, e name, enviar, certo? Então são e depois você fecha o teu formulário. Então esse é um formulário básico só para você enviar um e-mail por meio desse método post, ok? Então a estrutura mínima é essa aqui. Vamos ver mais. Então, é muito importante você garantir que esses dados sejam colocados da maneira correta, né? Então, você precisa usar o form, abrir o form, o tag form no início do seu formulário e terminar com /form no final. Se você não colocar da forma correta, você vai ter problemas. E você precisa ter os atributos action e method, né? O ação e método da maneira correta, né? Sendo que o ação indica a URL para onde vão ser enviadas os dados, e o método é o tipo de envio, se vai ser get ou post, como eu falei para vocês. Então, ao clicar submeter, o formulário, o navegador envia os dados para o servidor. E a URL da aplicação que vai receber os dados contidos no formulário é indicada pelo atributo action, e o protocolo HTTP permite duas formas, que é o get e o post, que a gente já falou aqui. Bom, o get e o post são diferentes em uma série de aspectos. Eles têm algumas vantagens e desvantagens, certo? O get, ele tem algumas vantagens,
porque você pode mandar parâmetros por meio do seu link, certo? Então, por exemplo, cada loja, se você tiver uma loja virtual, você pode mandar, junto com o seu item que você vai comprar, uma série de parâmetros para poder garantir que o seu produto seja, por exemplo, do tamanho, da cor, etc., que você queira especificamente, né? Então, você pode dar subcategorias. Então aqui seria um exemplo, logo aqui embaixo, como que... Deixa eu pôr aqui só um pouquinho... pegar um apontadorzinho aqui. Então, esse é o exemplo de um link utilizando o GET, certo? Então, você manda... fica tudo visível, categoria 10, order por preço ascendente, né? Então, você tem... você manda os parâmetros e eles são visíveis na linha, né, de envio, ok? Quando o programa que recebeu esses dados recebe esses parâmetros, ele processa e carrega todas as informações dentro do banco de dados. Aí, fora dessa página, não faz parte do contexto da página do front-end, pelo menos, tá? Qual que é a desvantagem disso? Tem, no máximo 1024 caracteres. Então, se você tem alguma coisa muito comprida, uma imagem, um arquivo, não é o GET que você vai utilizar, tá? Então, a desvantagem é justamente que aparece na barra de endereço, todos esses parâmetros aparecem, e isso alguém pode utilizar isso de uma maneira não muito ortodoxa, tá? Então, a maneira de não mostrar é usar o post, tá? Que é justamente o próximo. Post, ele tem... você manda uma quantidade muito maior de caracteres, de dados, na verdade, e isso não é visível para o usuário, ok? Então, por exemplo, você simplesmente vai mandar, o link vai ser esse aqui, recebe dados, PHP, acabou, você não vê nada, mas por trás, esses dados, as variáveis estão sendo todas enviadas da maneira correta. Não tem um limite na quantidade de dados, pode ser um formulário gigantesco com um monte de campos, com um monte de informações, e ele aceita arquivos, ele aceita imagens, etc. Sendo que o primeiro não aceita, o GET não aceita, tá? Mas ele não manda parâmetros, a desvantagem é que ele não manda parâmetros da mesma maneira que o GET, se você quiser mandar parâmetros. Ele manda os dados das variáveis do formulário só, ok? Bom, então, cada linha dessa, cada variável que a gente vai enviar, ela começa com a tag input, certo? E o input quer dizer entrada, né, em inglês. Então, você precisa daí determinar o tipo dela, né? E o nome, e você precisa atribuir um nome a ela para definir exatamente que campo que você está enviando. Então, todas elas precisam pelo menos ter o tipo e o nome, certo? Porque senão não tem como a página que receber, entender em que variável que ela precisa gravar os dados que estão sendo enviados. Então, você precisa sempre ter muito bem definido os nomes dos inputs no seu formulário, para que isso possa depois, lá no servidor que está recebendo os seus dados, ser concatenado da maneira correta, ok? Os outros atributos podem ser opcionais, mas pelo menos esses dois, o tipo e o nome, não. Então aqui vamos ver mais um exemplo aqui de uma linha de input, né? Então esse aqui é, por exemplo, o input de tipo texto, ok? O nome é nome completo. O tamanho aqui são 80 caracteres. O max length, quer dizer que é o comprimento máximo, é 100, ou seja, o tamanho do campo que você vê é de 80, mas você pode digitar até 100, ele vai escorregando, né? Vai escorrendo para o lado até 100. Então você não precisa ter o campo todo visto, mas ele aguenta até 100. Placeholder, o que quer dizer isso?
é o, sei lá, o segurador de lugar, ou seja, o que vai aparecer ali na tela. Digite o seu nome por completo, ok? Então isso aparece na tela, é uma indicação importante do que tem que ser digitado, a não ser que você escreva em cima, né, do formulário, do campo, o que é. Mas se você quiser que apareça dentro mesmo, para a pessoa poder simplesmente escrever de novo e substituir, é dessa maneira que você vai colocar o placeholder, ok? Então, nós temos vários tipos aqui de atributos, né? Então, esses aqui são os mais importantes, né? Informa qual tipo de entrada de dados, informa o nome do campo, né? Isso é muito importante para você poder enviar os dados da forma correta. O valor é o valor padrão para aquele campo, ou seja, às vezes você quer que já seja valor 1. Então você já coloca value, ele já vai aparecer 1 ali, né? Quer que você quer automatizar, por exemplo, o ano, que você já sabe que é 2021. Então você já põe value 2021, para as pessoas não precisarem preencher tudo. Por exemplo, né? Max length, como eu falei, informa o número máximo de caracteres do campo, e o placeholder permite colocar uma informação no campo para o usuário fazer da maneira correta, né? Então, acho que eu repeti aqui sem querer, né? Mas é isso mesmo. Eu repeti aqui, infelizmente. Bom, algumas opções do atributo input type, né? Então, você tem um input, que tipos de input a gente pode ter? Então, a gente tem aquele básico, que é o text, né? De texto, simplesmente uma caixa de texto, você determina quanto que é uma linha só e quantos caracteres que vão caber lá dentro, tá? Password, então, ela é típica para senhas. Então, quando você digita, ele esconde o que você digitou com asterisco, certo? Então, mas a informação é enviada normalmente. Então, a pessoa está digitando, ele guarda os dados que você digitou, mas ele não mostra na tela, tá? Então, é importante para senhas. Hidden é um campo escondido, ele não aparece na tela, e ele é usado para passar informações dos programas que recebem os dados. Ele é muito útil. Por exemplo, você já está trabalhando num arquivo, em alguma coisa, o sistema sabe que o seu número de usuário é tal, certo? Mas ele não. Você quer passar o número de usuário teu para o servidor que vai lá receber, além dos dados que o seu usuário vai digitar. Mas você não quer que o seu usuário veja o número de usuário, ou veja né? Mas você precisa mandar esse dado. Então você vai colocar esse campo como campo escondido. Então ele envia, mas o seu usuário nem vê. Não tem necessidade, você não precisa preencher nem nada e não precisa ver esses dados. Então é um campo muito útil e que é usado bastante. Daí a gente tem o checkbox. Checkbox, ele é uma caixa de seleção que você pode marcar ou desmarcar, certo? Normalmente você tem vários checkbox e você pode, por exemplo, ser assim, que tipo de, sei lá, você tem uma coisa que é de múltipla escolha, né? Então, o que você tem na sua casa? Rádio, televisão, máquina de lavar, enceradeira, sei lá. Daí você marca só aqueles que você tem, né? E ele manda todos eles ao mesmo tempo. Então, esse é o checkbox. É como se você marcasse as coisas que você tem e as coisas que você não tem. O radio button, né? O botão de rádio, né? Ele é semelhante, só que você vai ter vários e ele só vai escolher um. Né? O checkbox você pode selecionar vários e deixar vários desselecionados, sem seleção. Agora o radio não. Você só pode escolher uma. Quando você escolhe uma, a outra é cancelada. Então, você tem vários elementos, você vai só escolher um. Tá? Então, são úteis para uma série de coisas. Vamos fazer alguns exemplos, alguns exercícios com isso. Tá? File, quando eu tenho um arquivo, quero enviar um arquivo, então eu posso enviar esse arquivo. Submit, que é o botão que aciona o envio. E eu posso também ter o envio de imagens, né?
Mas na verdade é o submit, é uma imagem que substitui o botão tradicional, né? Então, em vez de ter o botão de submissão tradicional, eu coloco uma imagem no lugar. E reset é um tipo que limpa todos os campos do formulário, né? Então, eu clico reset, ele apaga tudo o que eu tiver digitado, enfim, tá? Aqui é a cara básica dos campos de um formulário, né? Então, supondo que eu já tenha o form lá, o tag form no início e o tag no final, o que vai estar dentro do formulário? Então, eu tenho o nome, o input de texto, a senha tipo password, né? Aqui eu tenho tipo hidden, né? É um token, por exemplo, algum código de acesso, né? Então, que eu estou enviando, né? Que o meu sistema conhece, o outro sistema precisa também, mas o usuário não precisa saber propriamente. O checkbox, né? Então aqui eu tenho uma notificação, receber notificação, se eu clicar, ele vale sim, né? Então ele já está como valor sim, certo? Daí eu tenho o radio button. No radio button, no botão de rádio, eu tenho duas opções aqui. Eu tenho avaliação bom e avaliação ruim. Então, eu só vou conseguir selecionar uma das duas, se foi bom ou se foi ruim, né? E, finalmente, o último, que é o submit, que é o de enviar, que é o name envio, valor, enviar dados, que quando eu clicar, ele vai fazer o envio dos dados, seja pelo método post ou get, seja lá qual que eu escolher, ok? Esse aqui é o exemplo de um combo box, né? Que é uma caixa de combinação, né? Ele é muito útil porque daí você determina, a pessoa não tem que digitar o texto, né? Ela tem apenas que escolher. Então você coloca as opções. Então aqui no caso é um campo assim que eu tenho algumas que eu clico e desce uma lista de opções. Nesse caso, ensino médio, nível técnico e nível superior. E eu vou simplesmente clicar naquela que me interessa e ele já considera selecionada. Ele aparece dessa maneira aqui, né? Então, escolaridade e ensino médio, quando você clica aqui, aparecem as várias opções e você escolhe a mais adequada. É muito útil, a gente usa isso muito, por exemplo, para os estados do Brasil, cidades do Brasil, sabe? Quando você vai preencher um cadastro, né? E aparece que cidade, que estado, que país primeiro, daí aparecem as listas de países, que cidade, dependendo se você selecionou um país, daí aparecem os estados do país. Aí selecionou o estado, aparecem até as cidades do país. Fica muito mais fácil de preencher e com menos risco de erro, né? Do que se a pessoa tivesse que escrever tudo, certo? Então você restringe as opções do seu usuário. Ok? A área de texto, daí todos esses que a gente falou até agora são normalmente uma linha de texto, certo? Agora, a área de texto ela permite você escrever muito mais. Então, por exemplo, nesse caso, a text area ela tem o nome OBS, observações, e ela tem 20 colunas e 5 linhas, tá vendo aqui, ó? Então eu consigo criar um campo grande para a pessoa poder digitar bastante. Por exemplo, se você quiser criar um formulário para envio de e-mail, né? Que você preenche, a pessoa põe um e-mail para quem ela quer enviar, o título num outro campo e uma text area, que é o texto do e-mail, e daí um botão de submit, que é para enviar. Então você criou um formulário de envio de e-mail, né? E daí tem todo o protocolo correto de onde você tem que enviar esses dados para que seja enviado por um sistema de e-mail, né? E fica desse jeito, né? Então, observações, então, no caso, com 20 colunas, 20 linhas, 20 colunas e 5 linhas. Então, vamos ver aqui um exemplo de um formulário, né? Que tem vários desses elementos que a gente acabou de conversar. Então, por exemplo, tem o que você achou do site com todos esses radio buttons aqui. Você seleciona um, o outro vai ser desselecionado. Então, vou escolher muito bom, bom, regular ou um lixo, né? Aqui eu tenho um combo box, né? Qual seção você mais gostou?
Então, clicando aqui, vão aparecer todas as seções do meu site, sei lá, do meu blog, não sei, né? E se nenhuma delas me satisfizer, eu posso colocar outra, que é um campo livre, para a pessoa poder escolher. Esse aqui é um tipo bem claro de área, né, disponível para você escrever como se fosse um e-mail, etc., né? Text area. E aqui são tipos normais de texto, né? Para nome, e-mail, phone, etc. E aqui embaixo o bem específico de checkbox, tá? No final, enviar dados, e o outro que é o reset, limpa formulário. E como é que isso é o código desse negócio aqui? Show me the code. Show me the code. É o seguinte, esse aqui, ó. Então a gente tem o form action lá na frente. Deixa eu trazer mais perto aqui, acho que fica mais fácil para a gente enxergar. Então, o formulário, action, processa, né? Olha, tá faltando um negócio aqui. Ó. Qual que é o método? Olha o erro aí. Tá faltando o método, né? Então, form action, processa. Daí aqui a gente usa o strong. Strong é para você fazer tipo um negrito também, né? Você pode usar strong ou any. Ele faz da mesma coisa. E olha só aqui, a gente usando aquela lista, né, de definition list, né, lista de definição, né. Então a gente simplesmente fez uma lista de definição com todos os botões de radio button, né, muito bom, regular, um lixo, né. E aqui, ó, tá vendo? Checked, quer dizer, é esse que está selecionado. Já em princípio, ok? Então eu já consigo determinar. Eu poderia colocar o checked nos outros, eles estariam ok. Daí a segunda, qual a seção que você mais gostou? Então aqui eu tenho, esse é o meu combo box, né? Com select, né? Select name, seção, e daí eu tenho os vários aqui em cartaz, trilha sonora, fotos, etc. Né? E daí, fechando o select, eu tenho outra aqui, um input text de tamanho 26, máximo 256, que a pessoa pode digitar e enviar. Mas tudo isso está dentro do meu formulário, certo? E por fim, digite seus comentários no campo abaixo, daí é o text area. Lembra lá o text area que a gente viu? Aqui, ó, text area, esse aqui, né? E vamos para a próxima parte aqui. Diga-nos como entrar em contato. Vamos ver aqui. Aí tem os dados, né, usando o definition list também, né? Com esse pre aqui que o texto fica bem fixo, de um jeito tipo letra de máquina de escrever, né? E eu tenho os 3 campos de tipo texto, certo? Com tamanho 35, máximo 256, né? Bom, e lá no final, checkbox das novidades. Então, se eu quiser novidades, vou clicar, né? Um value 9 e o submit aqui. Submit value, enviar dados, submit reset, limpar formulário. Então, o value é o que aparece no botão, certo? É o que aparece no botão, beleza? Então, gente, é isso aí que eu tinha para contar para vocês a respeito de formulários, e vamos continuar agora fazer alguns exercícios a respeito, tá? Um abraço, gente!